Olá! A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha, né? Afinal, o que acontece agora? Nessa análise, a gente vai detalhar a sentença, os crimes e, o mais importante, explicar o longo caminho que o processo judicial ainda tem pela frente. Então, bora entender o que vem por aí? 27. É isso mesmo, 27 anos de prisão. Essa foi a pena total definida pela primeira turma do STF. É uma sentença pesada e, como a gente vai ver, ela reflete não só a gravidade, mas a soma de várias acusações bem sérias. E olha aí, para não deixar dúvida, a confirmação direto da matéria do jornal O Globo. A decisão da primeira turma do Supremo foi essa, sentenciar o ex-presidente pelo papel central que ele teve na trama golpista. Mas que crimes são esses, afinal? Ok, vamos mergulhar nos detalhes. Para a gente entender de onde saíram esses 27 anos, é fundamental conhecer os 5 crimes que serviram de base para essa condenação. A lista é pesada, viu? A gente está falando de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que são, sem dúvida, os crimes mais graves. E não para por aí. Tem também organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado, todos ligados àqueles atos de 8 de janeiro. E olha, esses 27 anos foram um verdadeiro baque, inclusive para a própria defesa. A expectativa mais otimista deles era de uma pena em torno de 13 anos. Sabe por quê? Eles contavam que a corte aplicaria um princípio jurídico em que o crime mais grave meio que absorve os menores. Só que essa tese não colou. O tribunal não aceitou, as penas foram somadas uma a uma e o resultado foi esse aí, 27 anos. Certo, mas agora vem a pergunta de 1 milhão, né? Foi condenado, então vai ser preso amanhã? A resposta é não. E é aqui que a gente entra no coração da nossa análise de hoje. O complexo caminho dos recursos no nosso sistema judiciário. Vamos entender direitinho os próximos passos. Então, o processo tem etapas bem definidas. É quase um passo a passo. Primeiro precisa rolar a publicação do acórdão. Depois disso, a defesa ainda pode usar alguns recursos, principalmente os embargos de declaração e, mais raramente, os embargos infringentes. E só no final de tudo isso, mas tudo mesmo, é que a gente chega no famoso trânsito em julgado. O primeiro passo é esse tal de acórdão. Pensa nele como o documento oficial, o preto no branco da decisão. Lá está tudo detalhado, os votos de cada ministro, os argumentos, é a formalização da sentença. E o ponto-chave é que a partir do dia em que ele é publicado, e isso pode levar até 60 dias, o relógio começa a correr para a defesa recorrer. Com o acórdão na mão, o recurso mais comum que a defesa usa são os embargos de declaração. Oficialmente, eles servem para pedir esclarecimentos sobre algum ponto que ficou meio obscuro na decisão. Mas na prática, todo mundo sabe que é uma ferramenta muito usada para ganhar tempo, para protelar o início do cumprimento da pena. Existe também outra possibilidade, a dos embargos infringentes. Só que esse recurso é bem mais específico, bem raro. Para a defesa conseguir usar, a regra do STF é clara. O réu precisa ter recebido pelo menos 2 votos a favor da sua absolvição durante o julgamento. Como a gente sabe, não foi o que aconteceu nesse caso. Então é um caminho bem improvável para a defesa. Isso tudo nos leva de volta à pergunta que não quer calar, né? Com a sentença definida e com todos esses recursos, quando é que a pena começa a ser cumprida de verdade? Vamos colocar em pratos limpos. A condenação a 27 anos significa prisão imediata? Para quem não está acostumado com o sistema de justiça brasileiro, a resposta pode até surpreender. A resposta é um sonoro e claro não. No Brasil, a regra é que a prisão só aconteça depois do trânsito em julgado. Esse termo jurídico significa basicamente que a decisão se tornou final, definitiva, e que não existe mais nenhuma possibilidade de recurso para a defesa. É o ponto final. E um ponto importante para não haver confusão. O ex-presidente já está em prisão domiciliar, certo? Certo. Mas atenção, isso é por causa de outra investigação, não tem a ver com esta condenação. E ele deve permanecer assim, em casa, como uma medida cautelar, até que esse processo da trama golpista chegue ao seu fim definitivo. Bom, para a gente ir concluindo, é fundamental olhar o quadro geral. Todo esse rito, com suas idas e vindas, não é só um processo judicial. É, na verdade, um reflexo de como as nossas instituições democráticas funcionam. E essa frase aí do artigo do Globo resume tudo perfeitamente. O processo é longo, sim, é cheio de etapas, de garantias para a defesa, mas no final, a decisão se torna definitiva. A responsabilização, mesmo que demore, é o resultado esperado. A conta chega. O ponto crucial aqui é o processo em si. O que a gente está acompanhando é um exemplo claro do funcionamento das instituições. É um rito legal complexo que garante o amplo direito à defesa para todos os acusados e que, no final das contas, busca aplicar a lei de forma igual para todo mundo, não importa o cargo que a pessoa tenha ocupado.
Bom, por hoje é isso. E antes de encerrar, a gente queria agradecer de coração a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no canal Lula Foco no Fato. O apoio de cada um é o que nos move. Então já sabe, né? Se você gostou dessa análise, deixa aquela curtida, comenta aqui embaixo o que achou e, o mais importante, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E fiquem de olho porque aqui a gente não para. Tem vídeo novo todos os dias e as nossas lives acontecem sempre às terças, quintas e domingos lá no YouTube. Então já anota na agenda para não perder. E se você pode e quer apoiar diretamente o jornalismo independente que a gente faz, fica aqui o nosso convite. A chave Pix do canal é canalfoconofato@gmail.com. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz uma diferença enorme. Muito obrigado e até a próxima!